E agora, quando nos sentimos próximos do fim de nossa carreira mortal, apraz consagrar toda a nossa obra, qualquer que tenha sido, ao Espírito Santo, que é vida e amor, para que fecunde e amadure. Esta encíclica do Papa Leão XIII é do fim do século XIX e já falava dos dons e carismas do Espírito Santo. O nascimento oficial da renovação carismática católica aconteceu 70 anos depois, mas trazia o ardor de se aprofundar e propagar a fé na terceira pessoa da Trindade. I got to my feet, I looked at these other kids just watching me there, and I said, I've experienced what we've been talking about this weekend. I pray this will happen to you. Jesus is alive, Jesus is real. Essa experiência aconteceu em um retiro na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, em 1967. Ele ficou conhecido como o Fim de Semana de Duquesne e é considerado o marco do nascimento da renovação carismática. Aqui no Brasil, a renovação chegou 2 anos depois, em 1969, através de um jovem seminarista norte-americano. As primeiras experiências de oração aconteceram aqui nesse auditório, em Campinas, onde antes era uma capela. E o jovem seminarista é o Padre Eduardo Dongert. Padre Eduardo, o que o senhor lembra daqueles dias, daquela época e aqui hoje, nesse auditório? Eu lembro muito bem desta sala. Essa sala foi reformada, mas são os mesmos azulejos. Era uma capela. Um louvor saía desse lugar, a adoração. O Padre Eduardo conheceu a renovação em 1969. Foi batizado no Espírito Santo no dia 15 de março daquele mesmo ano. E desde então quis levar essa experiência para o mundo todo. A partir daí, a RCC dava os primeiros passos aqui no país. E eles aconteceram graças a 2 livros que o Padre Eduardo deu a outro sacerdote jesuíta, Padre Haroldo Hahn. E eu gostei muito do livro e passei 6 meses nas minhas meditações, pensando, lendo, estudando só biblicamente o Espírito Santo. Essas experiências tão novas, difundidas por Padre Haroldo e Padre Eduardo, começaram a transformar vidas. Padre Haroldo veio e pôs as mãos sobre mim, só que não aconteceu nada naquele momento. Eu fiquei assim meio decepcionado, mas naquela noite, sozinho, no colégio, eu comecei a rezar como nunca tinha rezado na minha vida. Mas afinal, o que é a renovação carismática católica? Então, a renovação carismática é ao mesmo tempo uma graça para a renovação da igreja, uma corrente de graça de renovação da igreja e também um movimento que promove essa graça, um movimento que está a serviço dessa graça, não está acima da graça, mas está a serviço da graça e deve promover essa graça de renovação em toda a igreja. E aqui entra a história de outros 2 papas, João XXIII e Paulo VI. Eles estiveram à frente de um momento crucial para a Igreja Católica, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele foi essa grande efusão do Espírito para a Igreja, preconizado, desejado, pedido pelo Papa João XXIII. Eu me recordo que quando estava para começar o concílio, nós rezávamos todos os dias no seminário, pedindo que viesse essa nova efusão do Espírito Santo. E isso, em 1967, tinha terminado o concílio, surge a renovação carismática católica. O Concílio Vaticano II vai fazer 258 referências ao Espírito Santo. Coisa inédita, nunca aconteceu isso na história. E alguns textos, 5 textos especialmente, em 4 documentos, vão ser fundamentais preparando o caminho para o surgimento da renovação carismática. A efusão do Espírito Santo nunca estivera tão viva na história recente da Igreja. Há 50 anos, jovens em várias partes do mundo, tocados pelo Espírito Santo, tomaram para si a missão de anunciar que Pentecostes é hoje e deve ser anunciado para o mundo inteiro. Se nós somos verdadeiros adoradores, o Espírito Santo nos dá os frutos espirituais e um desses frutos é a alegria. Muita alegria.